Olá, meu nome é Hilton e eu estou aqui para conversar com você rapidamente sobre um texto que eu escrevi, Mulher Bem-aventurada Apesar de, que é um complemento a um texto que eu escrevi ontem, que em Jesus toda mulher é bendita, né? Nesse texto eu faço comentário acerca de várias mulheres que encontram propósito e redenção em Jesus Cristo. Fiz um comentário sobre várias, mas sobre Abigail eu peguei o texto de uma amiga minha, a Anne Mussolini, e ela fala assim sobre Abigail. Abigail era casada com um homem absolutamente ignorante. No entanto, nem a tolice do seu marido, nem mesmo a época em que eles viveram foram obstáculos para ela. Abigail era uma mulher muito inteligente, que sabia administrar os negócios da família e se mantinha informada sobre o que estava acontecendo dentro e fora do seu domínio. Graça, sabedoria e misericórdia são palavras que podem descrevê-la muito bem. Seu caráter era tão impressionante que, quando seu marido imbecil morreu, ela se casou com o rei, né? Essa fala da Anne me deu a dica para abordar um outro aspecto da vida dessas mulheres, que é o fato de que muito do sofrimento e da angústia e das aflições que elas sofreram foram causadas pelos homens. E não pelos homens em geral, não por nós homens em geral, mas pelos homens que eram maridos, pelos homens que eram parentes, pelos homens que eram filhos, tá? E isso nos traz a pergunta de hoje, que será que as nossas esposas, as nossas filhas, não têm padecido também em razão do nosso comportamento como homens, das nossas escolhas? Será que ontem, ao elogiarmos as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, dizendo que elas são corajosas, que elas são guerreiras, que elas são fortes, será que elas não estão sendo corajosas, guerreiras e fortes porque estão casadas com maridos fracos, omissos, frouxos? Será que não? Será que elas estão sendo corajosas e fortes e batalhadoras por uma vocação, porque é a escolha delas, porque elas amam fazer e serem assim? Ou será que, na verdade, elas estão suprindo aquilo que nós, homens, que nós, maridos, não estamos fazendo? Não foi apenas Abigail que sofreu com isso. Sara, né, esposa do grande pai da fé, Abraão, foi colocada em risco, foi exposta a perigo e a constrangimento pelo menos 2 vezes por causa da atitude covarde do marido dela. A nora de Sara, Rebeca, vai passar pela mesma situação pelo menos uma vez, em que o marido, pensando em salvar apenas, em livrar a própria pele, expõe a esposa a constrangimento, a perigo. E será que hoje também nós não temos esposas, mulheres, sendo expostas a perigo e a constrangimentos dos mais variados por causa da atitude covarde, impensada dos seus maridos? Por causa da atitude covarde, impensada nossas mesmos? A gente precisa pensar nisso. A nora de Rebeca, Raquel, vai sofrer com um outro problema. Jacó não tem esse problema de correr risco em defendendo a sua esposa, defendendo as suas esposas, na verdade, os seus filhos, né? No momento em que Jacó e a sua família passam pelo maior perigo deles, Jacó toma uma atitude exemplar, né? Protegendo as suas esposas e os seus filhos. Mas ele vai falhar num outro aspecto e vai submeter a sua esposa Raquel a um sofrimento, certamente a uma dor no coração muito grande, que é a não ter empatia, não compreender aquilo que a esposa estava passando, né? Raquel era estéril e no momento em que ela expõe para o seu marido todo o desespero, toda a aflição, toda a angústia dela relacionado a isso, o marido, eu não sou Deus, eu não tenho nada a ver com isso, né? Basicamente, problema seu, isso aí é com você e Deus, né? E talvez também nós tenhamos hoje muitas mulheres, talvez a nossa própria esposa dentro de casa, que está sofrendo, que está passando por angústias que nós não estamos entendendo, que nós não estamos sendo capazes de ver, né? Não está havendo empatia, não está havendo envolvimento, né? Eu olho para minha mulher chorando e diz, mas o que é que você está chorando? Que bobagem isso,
né? Nada a ver, né? E aí muitas vezes a mulher tem que ficar lá sozinha, né, vivendo as suas angústias, porque não pode contar com o marido para lidar com aquilo. Nós gostamos de falar da bravura de Débora, né? Débora juíza, mas Débora foi obrigada a ser brava, a ser batalhadora, a literalmente entrar numa guerra, porque o comandante do exército dela, Baraque, era um frouxo. Porque Baraque foi fraco, porque Baraque não teve fé, né? Baraque ficou assim naquela dúvida, eu não sei se isso que você está falando, Débora, é para valer, então vai comigo, né? E aí ela tem que se expor a risco, sendo juíza, sendo mulher, de entrar numa guerra, porque o comandante do exército dela não teve a firmeza, não teve a fé suficiente. Eu tenho certeza que muitos homens ontem elogiaram suas mulheres por elas serem batalhadoras, guerreiras, lutadoras. Mas será que elas não estão sendo batalhadoras e guerreiras porque os seus comandantes, aquele que deveria ser o comandante do exército, né, porque os seus maridos não estão sendo fracos e omissos, né? E elas têm que, sim, encarar o problema e resolver, né, porque se depender do marido, ele não vai fazer isso. As filhas de Ló. As filhas de Ló foram expostas à violência sexual, à agressão sexual, pela covardia do pai, do próprio pai. Pela graça, pela intervenção de Deus, elas foram salvas. Mas o mesmo não aconteceu com a concubina do levita. Numa história narrada, numa história horripilante, talvez uma das histórias mais cabulosas da Bíblia, o levita, para salvar a própria pele, também expunha sua esposa à violência, a uma terrível violência que termina com a morte dela. E aí eu estava escrevendo sobre isso e pensando como que é possível, né? Como que histórias assim onde mulheres foram descartadas como itens de menor valor, ao lado de histórias de Sara, de Débora e tantas outras. E isso mostra a situação corrompida da nossa sociedade. Ao mesmo tempo em que nós celebramos grandes mulheres, mulheres extraordinárias que fizeram coisas incríveis, nós também muitas vezes descartamos e ignoramos as mulheres ao nosso lado também como item de menor valor. A gente precisa ter um cuidado muito grande com isso. E isso aparece, por exemplo, na vida de Ana. Ana estava tão imersa em sua longa oração entre lágrimas e soluços que o sacerdote Eli pensou que ela estava bêbada. Aliás, repreendeu ela pensando que ela estava bêbada. E ela precisa se defender, ela precisa se explicar, né, compartilhando com Eli o sofrimento e a angústia pela qual ela estava passando. E a pergunta que nós não temos resposta, mas é legítima de ser feita é: será que Eli pensaria a mesma coisa se fosse um homem orando daquela maneira? Né? Porque não é mistério isso, e não é surpresa, e não é raro de acontecer, de nós julgarmos mulheres com critérios diferentes daqueles que nós julgamos homens. Né? Um homem que grita no ambiente de trabalho dele com alguém, que bate na mesa, muitas vezes é visto como um homem enérgico, decidido, forte, como alguém que faz o que tem que ser feito. E muitas vezes, se uma mulher faz isso, a tendência é pensar nela como uma mulher desequilibrada. Alguém vai perguntar com um sorrisinho sarcástico se ela não está na TPM. Por que isso? Porque muitas vezes nós avaliamos homens e mulheres com critérios diferentes, né? E talvez foi exatamente isso que Eli fez. Esse julgamento preconceituoso foi também sofrido por Tamar, né? Tamar foi a esposa de o filho mais velho de Judá. No entanto, como era um homem maligno, era um homem mau, Deus mata E aí, por causa de um costume judaico chamado de lei do levirato, Tamar é dada como esposa para Onã, o irmão mais novo de o segundo filho de Judá.
Mas aí, como Onã também é um homem maligno pela injustiça que ele faz, Deus também fica furioso contra Onã e também o mata. Judá não pensa duas vezes em atribuir culpa a Tamar. Em nenhum momento ele questiona se os filhos dele não estavam sendo mortos por causa da justiça de Deus, pela maldade e pelo pecado deles. Ele logo atribui a Tamar a culpa pela desgraça que estava acontecendo com os filhos dele. E isso a gente também precisa avaliar. Muitas vezes podemos atribuir a mulheres, às mulheres à nossa volta, às mulheres da nossa vida, uma culpa que, em última análise, cabe a nós.